Agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre as motivações da greve geral convocada para a próxima sexta-feira por sindicatos e partidos de oposição. Eu converso com o Douglas Izzo, que é presidente da CUT São Paulo, e o Ricardo Patá, que é presidente da UGT. Boa noite aos dois. Boa noite. Bom, uma das pautas dessa mobilização que vocês estão promovendo é a reforma da Previdência. E eu gostaria de começar falando com o Patá a respeito disso, porque eu sei que você tem uma posição mais favorável à reforma. Como é que a UGT coloca a posição em relação a essa greve geral? A UGT, na realidade, sempre foi uma central do diálogo e nós tentamos desenvolver essa possibilidade. Mas diante da negativa, inclusive da participação das centrais, até nas audiências públicas, para você ter uma ideia, na última audiência, nós falamos 3 minutos cada central, muito diferente de outras audiências públicas. Então, nós não tivemos condições e capacidade de externar o que nós pensamos. Porque o GT gostaria que tivesse algumas alterações, como gestão eficiente, transparência e igualdade, equidade. Ou seja, todos os trabalhadores estariam debaixo de um guarda-chuva. Quem ganha até 5 salários mínimos, juiz, jornalista, militar, todos estariam com a repartição. E acima disso, fariam, através de fundo de pensão ou qualquer atividade, a sua própria aposentadoria. Por isso que nós tivemos muita dificuldade em continuar distante da unidade das centrais sindicais. Agora, além do questionamento da reforma da Previdência, quais são as outras pautas? Pauta de geração de emprego, né? Nós estamos aí com 13 milhões de desempregados no país. E, infelizmente, para nós e para todos aqueles que estão desempregados, o governo ele não apresenta um projeto para o Brasil, ele não apresentou até o momento saídas e encaminhamentos aí para que nós pudéssemos superar essa situação dramática de 13 milhões de brasileiros desempregados. O governo, ao contrário, o governo ele coloca a reforma da Previdência como se ela fosse a panaceia para todos os problemas econômicos do Brasil, e não é verdade. Então, uma questão que para nós hoje é central é a questão do desemprego, é a questão dos direitos que foram flexibilizados com a reforma trabalhista, com a promessa que geraria empregos e, infelizmente, para todos nós, não gerou empregos, os poucos postos de emprego que surgiram foram de forma muito precária e que não tem registro. Portanto, inclusive, colaborando para que a arrecadação da Previdência Social houvesse uma queda. Agora, até por esse desemprego muito elevado, fora a questão política mesmo, partidária, não vamos esquecer que tivemos mobilizações e manifestações em quase todo o país favoráveis à reforma da Previdência. Então, como é que vocês estão lidando com isso em relação aos sindicatos? Qual seria o grau de adesão para sexta-feira? O grau de adesão eu acho que vai ser muito grande, porque a maior parte dos sindicatos que são dos transportes do nosso país, eles aderiram. E realmente a questão não fica simplificado com a questão previdenciária. Nós fizemos um mutirão do emprego, você até acompanhou, com milhares de pessoas falando no Vale do Anhangabaú. O desespero é muito grande, nós temos 5 milhões de desalentados. Temos que iniciar um processo efetivo de mudança no país. E a greve é um instrumento, na realidade, constitucional, ele é legal. Não há dúvida que nós temos que fazer todas as discussões, o diálogo para impedir. Não conseguindo, nós temos que fazer uma demonstração de indignação com o caminho que o Brasil está tomando. Agora, para a população em geral, qual a mensagem que vocês acham que vai ficar dessa mobilização? Primeiro, porque deve pegar muito transporte, se der certo esse planejamento está sendo feito. Isso cria um incômodo para quem não quer aderir à paralisação. E eu queria lembrar a questão política, né, Douglas? Vocês, quando a CUT tem uma manifestação, sempre aparecem lá aquelas bandeiras Lula livre. E vamos lembrar o resultado das eleições do ano passado, que muita gente votou em Bolsonaro contra o PT. Isso não mistura um pouco as pautas? Não cria aí uma diversidade dentro mesmo das categorias aí sindicais, de pessoas que poderiam aderir? Não, de forma alguma. Eu acho que você falou em mobilizações, nós tivemos mobilizações gigantescas contra a reforma da Previdência. Eu enumero 22 de abril, aqui na Avenida Paulista, um grande ato em todo o Brasil, 1º de maio unificado com todas... Mas era mais educação, né? Era muito específico, né? Não, 22 de abril
foi aqui na Paulista e foi com todas as categorias. Um 1º de maio grande, um 15 de maio, que foi chamado contra a reforma da Previdência pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, com apoio depois dos alunos, com as medidas de corte do governo federal, e dia 30. Portanto, o que nós estamos sentindo dos trabalhadores é uma sinalização positiva. Nós estamos não indo somente nas categorias organizadas, mas nós temos percorrido feiras livres, os terminais de ônibus, de metrô, e a população, ela sinaliza de forma muito positiva com essa paralisação, porque está claro para o conjunto dos trabalhadores brasileiros que a proposta apresentada para o governo significa perda de direito para os trabalhadores brasileiros. Agora, esse nível de adesão que vocês estão contando não vai um pouco contra o posicionamento que a gente teve de boa parte dos trabalhadores, por exemplo, de não querer manter a contribuição sindical, de continuar pagando, porque os sindicatos estão com dificuldade financeira em função disso, né? Não há dúvida, na realidade, a reforma trabalhista e uma medida provisória editada na véspera do Carnaval focou para acabar com o custeio do movimento sindical e diminuir a nossa capacidade de fazer um trabalho de inclusão social, de capacitação e assim por diante. Não há dúvida que essas questões estão, mas elas não se misturam com a condição pragmática que nós vamos desenvolver e sob o olhar da UGT, que não tem nada de ideologismo. Nós vamos fazer uma atividade no sentido de que o Brasil pare para pensar nos pontos tanto da Previdência, quanto na questão da inclusão social, quanto na geração efetiva de possibilidades no Brasil. O nosso PIB tem a cada momento diminuído em termos de crescimento e demonstra que o governo não está conseguindo construir uma política industrial, fazer uma reforma tributária, buscar alternativas efetivas de crescimento econômico e geração de emprego. Mas uma paralisação agora não traz mais incertezas que atrapalham mais investimentos, contratações, que a gente vê uma confiança menor do empresariado também, além do consumidor. Isso não traz mais incerteza? Eu acho que quem traz incerteza para o Brasil é um governo que é um governo medíocre, um governo que não apresentou para a sociedade brasileira soluções práticas e objetivas para os problemas reais da sociedade, né? Um governo que se mete em atrapalhada, de ir para o Twitter e faz cada semana um posicionamento equivocado, né, inclusive de perseguição à imprensa e de frases soltas que não contribuem. O que contribui para o Brasil é o diálogo, viu, Patá? Eu acho que você começou muito bem aqui a entrevista, porque se não houver diálogo, né, no país, nós não vamos encontrar solução. Aliás, a gente tem um posicionamento na CUT que não somos fechados ao diálogo. O que nós precisamos nesse momento é que quem está envolvido com a questão da Previdência Social, que é um problema sério e que é um problema que tem que ser debatido com as partes, né? Com o trabalhador, com o Estado, com os empregadores. Mas haveria diálogo em relação à reforma da Previdência? Que tipo de proposta que vocês aceitariam, por exemplo, na CUT? Sem dúvida, porque, na verdade, nós já estamos diante de uma reforma da Previdência que foi aprovado em 2015, que é o fator 85/95. Mas não resolveu a questão financeira, né? E que a cada 2 anos aumenta um ano na idade do trabalhador, chegando em 2026 com a idade aí de 65, 62. Portanto, o que se estabeleceu naquele momento? Um fórum para debater propostas e soluções para a Previdência Social no Brasil. Qual é o problema? Mas o rombo continuou crescendo, né, Douglas? O sistema rombo, previdenciário. Veja bem, de 1995 a 2015, o Brasil não teve déficit na Previdência Social, tá certo? O déficit, mesmo o governo não aportando recurso, mesmo no Brasil a gente tendo empresas gigantescas não pagando a Previdência Social. Mas aí Social. teve a recessão, teve desequilíbrio forte fiscal por outros fatores também, não foi só a Previdência. Agora, aí não deu para encobrir o rombo da Previdência. Mas, Denise, se o governo aportasse o recurso que tem que aportar na Previdência Social, se não houvesse as desonerações que nós temos na Previdência Social, e se aqueles que devem e não pagam a Previdência Social, os dados do Diese que nós teríamos hoje
um superávit de 11 bilhões. O problema é que o Estado, que deveria aportar recurso, não aporta. Nós temos as isenções e muitos maus empresários que não colocam a sua quota à parte na cesta de impostos da Previdência Social. Infelizmente, enquanto a gente não resolver esse problema ele volta mais adiante. Para nós, eu acho que esse é o principal problema a resolver nesse momento, e estabelecer um debate com as partes envolvidas, trabalhadora, mas a UGT empresário. tem uma proposta diferente, né? Na realidade, nós temos que também verificar que a longevidade mudou, a demografia também, a Denise com certeza vai passar dos 100 anos, e nós estamos aí e temos que buscar realmente alternativas diante de certas situações que demonstram. E por isso que eu falo na gestão. Tem demonstrações da incapacidade da Previdência ser bem gerida. Por exemplo, é a maior imobiliária do Brasil, mas tem imóveis totalmente alugados em valores baixíssimos e, logicamente, vendendo todos resolveria o problema. Não resolveria o problema, mas é uma demonstração geral, né? De capacidade efetiva de gestão, transparência. Há pouco tempo atrás, o próprio governo proibiu que os jornais tivessem acesso a uma série de números. Bom, agora nós estamos chegando no final, até para a população saber o que está sendo planejado, qual o nível de adesão e que categorias vocês estão prevendo. Primeiro o Patá, depois o Douglas, rapidamente. Olha, a UGT, principalmente em São Paulo, tem uma representação muito grande com os transportes, condutores. E conseguiu parar em 28 de abril de 2017. 28 de abril, e por conta disso a UGT foi crucificada por alguns companheiros. Então, com taxistas, motoboys e assim por diante. Então, e essas categorias estão mobilizadas. Eu tenho certeza absoluta que o grau de mobilização vai ser muito grande. E é importante para aquelas pessoas que estão nos vendo nesse momento que tenham consciência que nós estamos desenvolvendo um processo para melhorar o Brasil. O Douglas, que categorias? Nós temos os condutores do ABC, Guarulhos, Vale do Paraíba, Sorocaba, que representa 42 cidades de Sorocaba e região, os trabalhadores em educação aqui no município e no estado de São Paulo, servidores públicos municipais, metalúrgicos do ABC, metalúrgicos de Taubaté, metalúrgicos de São Carlos, Sorocaba, Araraquara, né? Sindicato dos Químicos aqui de São Paulo e região. Eu não tenho dúvida que nós faremos a maior greve geral do país, e é uma resposta e é uma pressão para que se estabeleça um diálogo com os trabalhadores. Fechamos o nosso horário. Douglas Izzo, que é presidente da CUT São Paulo, Ricardo Patá, presidente da UGT. Muito obrigada aos dois. Eu que agradeço.